Sejam bem-vindos vocês que estão aqui nos assistindo, nos acompanhando, adorando conosco pelo YouTube. Vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Vamos a mais uma das grandes orações da Palavra de Deus. O texto aqui é longo para essa história toda, mas nós vamos ler só alguns versos, tá bom? Para a gente já entender o que está acontecendo aqui. 1 Samuel, capítulo 1. Ao você encontrar, nós vamos orar, buscando sabedoria de Deus para entender o texto e fazer as devidas aplicações para as nossas vidas. Vamos orar, se você achou o texto. Curva a sua fronte, vamos pensar em Deus, vamos falar com Ele. Senhor nosso Deus e nosso querido e amado Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela salvação que temos em Jesus, pelo privilégio de estarmos na Tua presença agora, pelo privilégio de adorá-lo, de ouvir a Tua palavra. Por favor, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando sabedoria na compreensão da Tua mensagem para hoje. Nos dê coragem para aplicar em nossas vidas os textos da Tua palavra. Abençoe-nos a todos, enche-nos com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então 1 Samuel capítulo 1, verso 1 em diante. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido, em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa é uma das histórias lindas registradas na Bíblia de orações, de uma das orações eficazes da Bíblia. Você já percebeu que nós temos sonhos e planos? E muitos sonhos e planos que nós temos em nossa vida ficam ali agarrados em nosso coração, e o tempo vai passando, e eles continuam agarrados no nosso coração, mesmo que eles não se concretizem. Às vezes a gente pode até, assim, temporariamente perdê-los de vista, no corre-corre do dia a dia, nos afazeres, mas eles estão sempre ali. Esses planos voltam à nossa mente, os nossos desejos, os nossos anseios, estão ali pedindo para ser realizados. Até que por fim chega um determinado momento que eles deixam de ser sonhos, deixam de ser anseios, deixam de ser planos, e eles assumem assim uma dor em nosso coração, um desespero, quando parece que não tem mais esperança de realizar os sonhos que nós temos, os nossos planos, parece que você não vai conseguir, e aí não há nada que se possa fazer, nada ou qualquer coisa que se possa fazer para que eles se realizem. E então nesse momento começa a ouvir dúvidas na nossa mente, né? Nosso coração, e quando a gente vai orar, a gente começa a orar a Deus, e poxa Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, não se lembra mais de mim, os meus planos, os meus sonhos, eles não se realizam, não se concretizam, e eu gostaria tanto de vê-los, mas parece que o Senhor se esqueceu, o Senhor não olha para mim. Então nós começamos a ficar com questionamentos sobre o porquê nós não conseguimos avançar com os nossos planos e com os nossos sonhos. O que a gente pode fazer com esses sonhos, queridos, que não vão embora? Todo ser humano tem um plano, um sonho, um anseio, realizar alguma coisa, conquistar alguma coisa.
Eles não vão embora, não se tornam realidade, continuam nos perseguindo, continuam avançando. O que nós podemos fazer para resolver isso? Eu entendo que a oração de Ana pode ser um caminho, um início, para que a gente possa conquistar os sonhos e os planos das nossas vidas. Como todas as outras histórias lindas da Bíblia, essa também faz parte de uma história de alguém que precisa de um milagre, alguém que precisa de um milagre poderoso vindo das mãos de Deus. Quando você começa a ler o texto, você começa a ver as palavras solitárias, desesperadas e dolorosas de Ana. No final do verso 2, a Bíblia diz assim: Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Não ter filhos no mundo em que Ana vivia, não ter filhos na cultura em que Ana vivia, era viver desprezada, sem expectativa do futuro, era viver sem uma estimativa do futuro de provisão, de proteção. Além do mais, Ana nunca pudera ter a alegria de ter em seus braços um filho, e sua paixão ao longo da sua vida por ser mãe não foi cumprida ano após ano. A Bíblia diz que o Senhor tinha lhe fechado a madre, ou seja, o Senhor tinha deixado Ana estéril. E com o passar dos anos, essa esterilidade de Ana fez com que ela se tornasse objeto de desprezo, de chacotas, e não só isso, mas ela tinha um marido que não a compreendeu perfeitamente a sua dor, o que estava passando com ela, e por causa desse desespero, por causa dessa sua angústia, Ana criou uma oração que a gente pode entender que faz parte das orações efetivas registradas na Bíblia. A sua oração era urgente, mas era simples, e a oração de Ana se resume apenas em 3 palavrinhas: lembre-se de mim. Uma oração simples, mas profunda. Esse desejo de ter um filho de Ana, não era coisa do momento. Essa não foi a única oração que Ana fez em busca de um filho. A paixão pela maternidade crescia todos os dias, todos os meses, todos os anos no coração de Ana, e sem dúvida ela fez como todas as pessoas fazem quando tem um problema, quando tem um drama na sua vida. Elas vão atrás, elas buscam as pessoas que já experimentaram, e ela com certeza foi atrás das mulheres que tinham filhos, e ouviu as sugestões, procurou fazer todos os meios para que pudesse engravidar, mas ela chegou ao fim de todas as coisas sem nenhum sucesso, não engravidava, não dava certo, não funcionava para ela. Ela estava envelhecendo, seu relógio biológico já estava correndo e o tempo estava passando para Ana. Ela precisava de uma ação, um tipo de uma resposta de Deus que não demorasse muito. Ana não orou só esta vez por sua esterilidade. Ano após ano, a Bíblia diz que ela fazia uma viagem para Siló, ela, seu marido, mas agora era urgente, e ela levou um pedido específico para Deus. Nós lemos: lembre-se de mim e não se esqueça da sua serva, mas dê-me um filho. Ela não estava apenas fazendo um pedido qualquer, buscando uma bênção qualquer. A ideia de Ana não era mais nem por uma criança, mas Ana tocou o céu em busca de um milagre, daquilo que ela precisava. Eu não quero me demorar muito aqui nesta oração de Ana. Você conhece a história. Só apenas um vislumbre aqui, para depois entrarmos na aplicação prática de como é que nós podemos fazer como Ana para obter resposta às nossas súplicas, aos nossos desejos. Eu sinto aqui ao ler o texto que Ana era uma mulher que queria mudar uma nação, ela queria transformar uma nação, ela queria restaurar Israel e trazê-lo de volta a um relacionamento perfeito com Deus. Israel estava saindo fora do caminho de Deus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias eram homens rudes, eram homens que não tinham relacionamento com Deus, eram homens que tinham se desviado, e ela queria que então a nação de Israel voltasse de volta ao caminho de relacionamento com Deus. Sua petição por um filho foi forjada ao longo de anos, nos incêndios do silêncio de Deus, da frustração da sua vida, querendo que Deus concedesse o pedido do seu coração. Mas agora a demanda de Ana era clara, não havia outra maneira, ela tinha que ter um filho. Israel tinha se afastado, e as chances de uma mulher se destacar em Israel, especialmente uma mulher estéril, era nula. Mas um filho dado por Deus, um filho que vinha da parte de Deus, poderia crescer
poderia exercer o poder profético que levaria as pessoas até Jesus, até Deus e amar a Deus. Então Ana gritou por um filho, e a Bíblia diz que Deus respondeu. Não é maravilhoso isso? Bom, aí você fala, mas eu também tenho, pastor, sonhos e planos. Eu estou há anos lutando, eu estou há anos buscando por um milagre, por uma resposta, por uma orientação de Deus, por um sonho da minha vida, por uma aspiração que eu tenho, mas Deus nunca responde. Onde é que está a diferença da oração de Ana para a minha oração? Será que Ana tinha mais fé que eu? Será que Ana acreditava em Deus? Nós lemos a história de uma oração de Ana que Deus respondeu, mas se você ler o texto todinho, você vai entender que Ana não orou uma vez, que Ana não fez uma simples oração numa única vez, anos e anos de luta. Então, antes de olharmos para a resposta que Deus deu a Ana, vamos observar algumas características desta oração feita por ela, alguns elementos que podem ser entendidos como auxiliares a uma oração respondida. Eu anotei aqui 4 elementos de uma oração que Deus responde. 4 elementos que tem que conter numa oração. E o primeiro elemento que eu anoto aqui é motivos puros ou motivos purificados. Mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não aprove, como seres humanos, uma demora de Deus, há benefícios nessas respostas atrasadas de Deus, e os benefícios que nós temos são os nossos motivos purificados. Quanto mais os nossos sonhos são aquecidos nas chamas de um atraso frustrante, mais as impurezas dos nossos desejos, mais as impurezas dos nossos sonhos, mais as impurezas dos nossos motivos são purificados. Depois de anos de anseio, o pedido de Ana foi refinado por Deus a ponto de que ele não podia negar mais. Veja, talvez o pedido de Ana nos anos anteriores fosse apenas para se vingar de Penina, porque Penina tinha filhos e ela não tinha, e Penina zombava de Ana. Talvez os motivos do seu coração de ter um filho tinha a ver somente com ela, uma mulher estéril, era uma mulher que não tinha futuro, era uma mulher frustrada, não tinha expectativa de proteção, era o filho que daria isso. Talvez todas as expectativas de um filho que Ana queria até aqui, os motivos eram egoístas, os motivos tinham a ver apenas com Ana, mas agora não, depois de anos, os seus motivos são puros. Se ou quando Deus desse a ela um filho, ela prometeu devolver este filho ao Senhor. Ela queria que fosse uma coisa de Deus, Deus seria o doador, Deus seria o receptor, e o filho viria de Deus e seria devolvido a Deus. Ela simplesmente queria ser um agente divino para que Deus pudesse operar os milagres para restaurar o seu povo. Agora, sabe qual que é a realidade dos nossos dias, queridos? Muito pouco dos nossos sonhos mais profundos e das nossas orações mais fervorosas, muito poucos delas, são vazias do nosso eu. Rara é a oração que nós oferecemos a Deus que não tem um eu no meio, que não tem um interesse próprio, que não tem um interesse egoísta. Enquanto o eu de Ana estava vivo, ter um filho para se vingar, ter um filho para simplesmente ser protegido, ter um filho para mostrar para todos que ela não era diferente, Deus não lhe respondeu a oração. O sonho de Ana agora era mais profundo, era era não só segurar o seu bebê, ela foi além de si mesma, ela foi além da sua família, foi além da sua comunidade, da sua vila, da sua aldeia. Ela sonhava agora com um filho dado por Deus, devolvido a Deus, que poderia ser usado por Deus para influenciar uma nação. Estes são motivos que Deus aprova, estes são motivos que Deus responde. O segundo elemento é uma fé persistente. O desejo desesperado de Ana não foi meramente oferecido a Deus uma única vez e esquecido. Na sua oração, ela repetiu e repetiu novamente, até que ela se descobriu diante de Deus, abriu sua alma diante de Deus. Essa história aqui me fez lembrar uma história que Jesus contou em Lucas capítulo 1, de uma viúva que precisava de receber a solução dos seus dramas através de um juiz iníquo, e o juiz não dava atenção para ela. Acho que você se lembra desse texto de Jesus, e a Bíblia diz que ela não tinha vergonha de se expor, e ela foi persistente,
ela procurou, ela insistiu, e por fim a Bíblia diz que ela venceu, e o juiz tratou do seu caso. Jesus diz que contou essa história para nos mostrar a necessidade que nós temos de orar sempre e não esmorecer, de não desanimar, de continuar orando, de sermos persistentes. E como essa viúva, Ana orou e não desistiu, e sua fé se recusou a se render até que ela foi recompensada. Terceiro elemento para uma oração que Deus pode responder: uma divergência dolorosa. Olha, Ana descreveu-se como uma mulher que estava profundamente abalada, ou seja, Ana estava desesperada. Ninguém, ou nada além de Deus, poderia resolver o seu problema. Só Deus poderia trazer a solução para o seu problema. E a possibilidade de Deus não ter feito nada até aquele momento foi muito mais do que ela pôde suportar. Então ela despejou a sua alma diante do Senhor. Ela não estava apenas derramando palavras ao Senhor, ela afirmou que estava orando por grande ansiedade e por aflição. E sua oração nasceu dessa intensidade que estava além do que as palavras poderiam pronunciar. E a quarto e último elemento: petição com jejum. Faz quanto tempo que você jejua por uma causa justa, de uma bênção de Deus, ou para você ou para alguém, que você pensa nesse momento em Deus? Ana não comeu até ter certeza que ela havia atravessado o seu deserto. Obviamente ela se absteve de comida como parte de sua oração, ou talvez ela estava tão determinada que ela não iria comer, ou tão perturbada que ela não podia comer, mas o fato é que ela estava em jejum. Você sabe, eu conheço grandes histórias de pessoas que tiveram respostas tremendas de Deus, e essas grandes respostas tremendas de Deus vieram acompanhadas de uma oração e jejum. Pessoas que contam suas experiências, que jejuaram 2, 3 dias seguidos, às vezes ficava 1 mês, 2 meses jejuando em certo dia para poder buscar uma bênção de Deus, tiveram suas orações respondidas. Ana recebeu sua resposta quando Deus lhe deu um filho. E você conhece a história de Samuel. Samuel foi dedicado a Deus, se tornou um dos maiores profetas que Israel teve. Ele se tornou um homem poderoso de oração, falava com Deus. Seu nome, que significa Deus ouviu, era um constante lembrete de que Deus havia respondido uma oração desesperada. Percebe? Eu acredito, queridos, que Deus quer e Deus é capaz de dar para mim e para você a solução, a realização dos nossos desejos mais profundos, desde que os motivos pelos quais queremos estas coisas sejam puros, sejam motivos nobres. Então, se você está sobrecarregado como Ana, precisando de um milagre, desesperado por uma resposta de Deus, peça a Deus por isso com persistência, peça a Deus por isso com motivos puros, peça a Deus com sinceridade, peça a Deus com honestidade, peça a Deus com jejum, vá a Ele, não desista, insista, persista, até que então você possa receber uma resposta de Deus. Às vezes Deus responde na hora, às vezes Deus espera um pouco, e essa demora de Deus não é uma coisa ruim da parte de Deus, porque se Deus nos der uma coisa que não é puro para mim nem para você, não é bênção, vai ser ruim, vai ser uma maldição para nós. Mas então Deus espera o momento certo, espera os nossos motivos serem puros, para que nós não possamos usar as bênçãos de Deus para prejudicar alguém, ou para simplesmente massagear o nosso ego. Deus não é um Deus de maldições, as bênçãos de Deus ela é completa, elas são puras, são perfeitas. Então quando Deus nos abençoa, a bênção é real. Quando Deus nos dá a bênção, é para que nós sejamos bênção às outras pessoas também, que essa bênção se espalhe por todos os lados. Então, se você está buscando algo de Deus, e Deus não respondeu ainda, não se desespere, continue orando, continue buscando, peça a Deus para te mostrar quais são os motivos impuros que você precisa tirar da sua vida. Peça a Deus para que você tenha uma visão clara do que realmente você precisa, do que realmente você necessita. Insista com Deus e aceite o atraso de Deus em responder a sua oração como o caminhar de Deus junto com você, para você aprender as lições
do amor de Deus, que atende não só uma pessoa, mas que através dessa pessoa, Deus possa ser bênção para todos que estão ao seu redor. O filho, Samuel, foi uma bênção de Deus para uma nação inteira. Então, se você precisa de uma bênção de Deus, se você tem certeza que esse desejo do seu coração é um desejo que Deus colocou aí, é um desejo que Deus purificou, o que Deus está purificando, então se prepare, você pode ter o seu próprio Samuel, você pode ter a sua resposta de Deus, você pode ter o milagre do Senhor na sua vida. Deus é um Deus vivo, um Deus que está perto, que gosta da gente, que quer responder, que quer nos abençoar, mas Deus quer que você saiba que a bênção dele, quando vir, será uma bênção tão grande para você, para os outros, e será definitiva para você. Experimente orar assim a Deus. Se os seus motivos não são puros, aguarde um pouquinho, Deus vai torná-los puros. Ore com persistência, derrame o seu coração diante de Deus. Você precisa ter necessidade disso. Vá ao Senhor com oração e com jejum, e aguarde que o Senhor responderá às suas súplicas. Amém? Deus é um Deus de bondade, um Deus de amor, e um Deus que quer o melhor para mim e para você. Deus nunca vai dar uma bênção para você que realmente não seja uma bênção para a tua vida e para a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Quando Deus abençoar, essa bênção vem recheada de tudo aquilo que nós humanos precisamos para sermos felizes e estarmos preparados para o encontro com o Senhor Jesus. Eu gostaria que você experimentasse isso do Senhor, que você desenvolvesse um ministério de oração, de comunhão, de relacionamento com Deus, de uma experiência com o poder de Deus na sua vida. E você pode começar isso hoje, abrindo o seu coração diante de Deus, expondo diante dele as suas necessidades e aprendendo a esperar no tempo e na hora de Deus, para que a sua bênção realmente seja uma bênção e ela não venha prejudicar a sua vida. Que Deus te abençoe, que haja paz no seu coração. Eu quero orar por você nesse momento, então eu quero pedir que você fique em atitude de reverência. Se você que estiver aqui dentro da igreja quiser ficar em pé, nós vamos orar a Deus. Você que está aí no YouTube, fique em atitude de reverência, pense em Deus, vamos falar com Ele. Nosso querido Deus e nosso amado Pai, louvamos o Teu nome pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela salvação que temos em Jesus. Louvamos o Teu nome pelo privilégio que temos de falar com o Senhor. Obrigado, Paizinho querido, pela Tua bondade, obrigado pelo Teu amor, pela salvação que nós temos em Jesus, e porque o Senhor tem os Seus ouvidos inclinados a nos ouvir, Tua mão poderosa estendida para nos abençoar. É bem certo, Paizinho querido, que há tantos planos e sonhos em nossas vidas que ainda não se realizaram, mas como o Senhor é sábio demais para errar e bondoso demais para não nos permitir que sejamos felizes, então o Senhor nos dá o tempo do Senhor para que possamos receber as bênçãos com motivos puros, para que realmente essa bênção venha alegrar o nosso coração. Ensina-nos, ó Deus, a esperarmos pelas Tuas respostas com paciência, com fé e com temor, para que nós possamos ter um relacionamento agradável com o Senhor e aprendamos a ter uma experiência de fé, de esperança e de confiança no Teu nome. Abençoa os Teus filhinhos e filhinhas aqui nesta igreja e espalhados por todos os lugares através da rede social, que o Teu poder os alcance, que a Tua misericórdia esteja em nós e que o Senhor opere em nós segundo a Tua santa e boa vontade. Obrigado pela resposta a esta oração, eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor te acompanhe, que você volte em paz para os seus lares, que dê uma noite tranquila, de um repouso restaurador e um despertar com vida e com saúde. Que Deus nos abençoe. Amém.